Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras de Advertência. Nós tínhamos que lembrar, assim, que na vida, toda época, nós recebemos advertência. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, as advertências é para a vida interna da pessoa. Então, cada um de nós teríamos que estar atento assim, porque na vida externa nós aprendemos a usar o talher, a comportar, a sorrir, tratar bem o colega do trabalho, porque tem as consequências. Mas na vida interna, então nós tínhamos que lembrar assim, que os nossos pensamentos é aquela condição bem importante. O jeito que nós pensamos é aquilo que realiza. Demora-se um tempo, mas aquilo vai realizar. Se a pessoa tem uma dedicação, ela vai vendo assim, que do jeito que ela pensava em ter uma casa e o jeito que ela desenhava, durante o seu trabalho, durante a sua vida, ela hoje encontra-se envelhecida, ela vê que é daquela maneira que ela pensava em ter uma casa. Para a nossa vida interna, aquilo que nós fazemos, nós tínhamos que lembrar assim, que o jeito que nós viermos a pensar, nós vamos ter uma elevação de vida interna, de sabedoria, de confiança nos ensinos, e também nós podemos fazer o contrário, entrar num processo de degradação, de descermos. Isso fica bem fácil assim do procedimento de descer. Quando nós ouvimos falar que aquele que está envelhecido, ele não é respeitado. O jeito que ele pensou a vida toda, ele também foi perdendo a consideração. Para a pessoa evoluir, ela tem que fazer seleção das pessoas com quem ela relaciona. Nós sabemos assim que a influência é muito acentuada durante a nossa vida. A mulher gestando, se ela descuida no seu relacionamento, ela vai receber influência daqueles com quem ela relaciona. Só que nós tínhamos que lembrar assim, que o número de pessoas nobres, polidas, é menor do que o número de pessoas incoerentes. Então, naturalmente, naquela mulher vai entrar um espírito que tem um nome que nós sabemos que fala assim, que ovelha negra naquela família. Quer dizer que a família é boa, é cuidadosa, mas com o descuido entrou um espírito que agora vai trazer muitos transtornos para aquela família. Então, com a maneira que nós precisamos de desenvolver, de ter um procedimento de pensamentos melhores, então, naturalmente, nós vamos ter pessoas melhores para nós relacionarmos. É um procedimento que a pessoa precisa de lembrar que é a vida inteira. E se nós descuidarmos com os nossos pensamentos, nós descemos. Descer o nível interno é uma coisa que existe, porque se aquela criança não fizer esforço para assimilar as informações escolares, no ano seguinte ela vai encontrar-se no mesmo ano que ela encontrava-se. Quer dizer que nos ensinos escolares fica bem fácil assim de observar que aquela criança não mudou de nível. O adulto é igual.
Quer dizer que é um trabalho a vida toda que nós temos que ter em ter pureza nos nossos pensamentos. Tem uma coisa bem importante, porque nós já estudamos e sabemos assim que existe possibilidade de receber auxílio do Criador. Mas para isso, os pensamentos têm que encontrarem alinhados com as informações, as instruções que nós recebemos com o livro Na Luz da Verdade. Porque nós sabemos assim que esse livro é aquela referência que quando Jesus viu que aquilo que ele estava ensinando, ele não encontrava assimilação com as palavras que ele trazia. Ele trazia o amor, ele trazia a bondade e ele trazia a informação também que aquilo que plantas, aquilo que hás de colher. Devido a isso, ele disse assim, que viria um outro que não ele. Quer dizer que a bondade do Criador nos possibilitou que viesse mais uma vez o Filho do Homem, trazendo os ensinos, possibilitando assim que os espíritos que se encontram amadurecidos, com vontade de voltar para a pátria do Espírito, agora terão a possibilidade de voltarem. Porque nós sabemos que para irmos de uma localidade para outra, a pessoa tem que pegar a estrada certa. Depois que vencermos o nosso tempo de matéria grosseira, nós já temos que nos encontrarmos amadurecidos com as informações, para que venhamos a ter a confiança. Para isso, nós tínhamos que lembrar assim: nós sempre culpamos o nosso próximo por descontentamentos, por isso ou por aquilo outro. E nós tínhamos que ter uma bondade dentro de nós de saber que muitas vezes nós que ocasionamos os descontentamentos e os aborrecimentos. Então, tínhamos que dirigirmos aos nossos próximos. É uma coisa bem simples assim. Quer dizer que a pessoa tem que ter o discernimento. E esse trabalho ela já começou antes, de saber que ela não pode relacionar com qualquer pessoa. E tem um ensino bem sério assim, que a pessoa acha que ela não vai ser influenciada. É influenciada porque os pensamentos influem. É fácil de confirmar assim. Uma fala que nós ouvimos, uma cena que nós vemos, aquela cena, aquela fala, tempos depois, apresentam-se para nós. Quer dizer que nós tínhamos que ter essa naturalidade de saber que recebemos influências. Então, na nossa vida diária, tínhamos que ter esse zelo de saber assim que muitos descontentamentos que nós temos do nosso próximo, fomos nós mesmos que ocasionamos. Isso fica bem fácil assim nos ensinos, porque aqueles que pediram para servir à luz, auxiliando o Filho do Homem, muitos desses acharam assim que eles que teriam que serem beneficiados. Agora tínhamos que ter uma naturalidade dentro de nós de sabermos que o pedido que nós fizemos foi para auxiliar, não foi para nos tornarmos beneficiados. Quer dizer que essa é uma condição que tínhamos que fazer o trabalho. E fica bem fácil assim de observar de quando na moradia aquele filho não tem uma orientação que precisaria de ter e os pais também não têm uma sensibilidade para perceber como eles são. Porque fica bem fácil assim de observar que os filhos repetem aquilo que os pais fazem. As palavras, a maneira, quer dizer que nós tínhamos que perceber como nós somos. Quer dizer que para nós melhorarmos é um trabalho a vida toda que nós precisaríamos de ter, não para os outros, mas para nós. Porque nós sabemos assim que o processo de evolução não é em grupo,
é indivíduo. Por isso que tem um ensino que fala assim, que precisa de fechar a porta do quarto. E depois tínhamos que lembrar assim que nenhum filho chega para o pai fazendo muitos pedidos ao mesmo tempo. Quer dizer que os filhos sempre fazem uma seleção daquilo que ele precisa. Assim, nos nossos pensamentos, nós precisamos também de dirigir ao Criador da mesma maneira, daquilo que nos aflige mais acentuadamente. Palavra de advertência. É um procedimento que a pessoa precisa de ter para ela mesma, não é para os outros, é para si. É o procedimento que ela tem que ter para ela voltar para a pátria do Espírito. Essa condição de perceber que não é muitas vezes o outro que nos deixa descontente, somos nós, com a nossa maneira de sermos, com o nosso jeito de pensarmos. E o jeito de pensar fica bem fácil assim de observar com os animais. Aquele que tem um carinho pelos animais, os animais domésticos, os animais aproximam dele. Isso é uma coisa bem interessante, quer dizer que o jeito que ele tem, o jeito que ele irradia, o jeito que ele sente. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho para o nosso semelhante, porque no período anterior já estávamos fazendo um trabalho de melhorar a nossa qualidade e a qualidade daqueles que nós convivemos. Porque fica bem fácil assim de compreender de muitas maneiras. Se a pessoa tem sempre maneiras de menosprezar o seu semelhante, esse naturalmente nas recepções ele já é excluído. Então, o trabalho de purificarmos para poder ter pensamentos coerentes, nobres, e com isso a pessoa que tem esse trabalho de fazer esta observação diariamente com a nobreza dos seus pensamentos, naturalmente surgem quadros que possibilitam a ela uma maneira melhor de continuar fazendo aquele trabalho. Quer dizer que é possível, numa condição que a pessoa venha desenvolver, dos seus pensamentos chegarem ao trono do Altíssimo. Depois nós sabemos assim que, quando isto acontece, envia um mensageiro para auxiliar. E muitas vezes o auxílio também está em que a pessoa saia do lugar em que ela se encontra, no ambiente da moradia, no ambiente de trabalho, o jeito que ela está sobrevivendo. Então os auxílios também têm desta maneira que a pessoa agora recebe e ela é que tem que sair do lugar. Depois nós sabemos assim que quando a pessoa apresenta muita qualidade profissional e ela é difícil de trato, aqueles empregadores, assim que podem, mesmo ela sendo muito qualificada, ela então é substituída. Quer dizer que o jeito que nós pensamos, o jeito que nós somos, nós influímos. E depois nós sabemos assim que essa influência é toda a época. Quer dizer que o mais importante na vida de cada um é ele ir observando que muitas vezes ele é o causador das desarmonias. Então, melhorar o jeito que nós relacionamos com aqueles que são nossos conhecidos e também fazer uma seleção daqueles que têm dificuldade em tornarem-se nobres. Quer dizer que são muitas coisas que nós precisaríamos de entender. Quer dizer, se nós continuarmos aceitando aqueles que não são nobres, nós temos que descer. E é uma coisa bem interessante, porque muitos pais acham assim, que pegando textos das Bíblias e acha que precisa de auxiliar um filho, mesmo esse filho tendo costumes que prejudicam a saúde.
é bem interessante, porque esses pais param de evoluir, porque tínhamos que lembrar assim, que se esse filho gostasse desses seus tutores, então pela nobreza, pela polidez, então ele naturalmente teria costumes melhores. É um procedimento que nós tínhamos que olhar a outra parte. A mesma coisa acontece com aqueles pais, com aqueles amadurecidos, que querem ter a consideração dos seus descendentes. Quer dizer que a nossa vida, ou a vida interna que nós temos, é um trabalho constante de ir verificando como é que nós caminhamos na nossa existência e como é que nós precisamos de ir melhorando. E temos que lembrar dos transtornos que apresentam na nossa vida. Muitas vezes somos nós os culpados, não é o outro. Então precisaríamos de nos aproximarmos do outro e aquela condição bem importante de ir verificando que não podíamos permitir novamente a degradação no relacionamento. Depois, aquela condição bem importante que existe em alguns quadros dos discípulos de Jesus. Muitos discípulos de Jesus apresentam em quadros com uma chama sobre a cabeça. Quer dizer que é uma ligação com o Espírito Santo, essa chama. Quer dizer que para nós nos qualificarmos, para nós melhorarmos, nós tínhamos que lembrar também que podemos ter essa ligação com o Filho do Homem. Essa ligação, a pessoa precisa de lembrar que é aquele que encontra-se em prontidão para servir à luz. E servir à luz, a pessoa tem que lembrar que a primeira coisa é a pureza dos pensamentos. É a maneira que a pessoa está irradiando. E lembrando assim que não é para dar pérola aos porcos. Quer dizer que quando apresenta uma oportunidade para transmitir os ensinos, a pessoa tem que ter uma qualificação interna para saber o grau em que ela vai transmitir aquelas informações. Não é somente jogando as informações, porque nós sabemos assim que aqueles que estudam o livro na luz da verdade, ele vai tendo uma melhora dentro dele. E nós vamos observando assim que essa melhora é uma coisa que existe, porque vai tendo um procedimento de pureza, de nobreza, de qualidade de pensamentos. Então, vai apresentando um distanciamento daqueles com aqueles que não estudam. Quer dizer que vai tendo esse nível de diferença, é como o degrau da escada. Mas se a pessoa descuida um pouco daquilo que ela precisa para a sua vida, aqueles que se encontram acomodados, eles continuam descendo. Não quer dizer que esse que acomodou, ele está evoluindo. Os outros é que se encontram distanciando da maneira, da conduta, daquilo que eles passam a gostar. Toda a época da nossa vida, tínhamos que ter uma condição bem simples. Evoluir é um processo individual e é um esforço. Não é para um período, é a vida toda. Porque fica bem fácil assim da gente entender que o ontem tem que ficar na nossa memória como uma vaga lembrança. Então, procurarmos viver o presente de uma forma de aproveitar todos os instantes daquele dia, daquela hora, para que nós venhamos a ter uma segurança interna. Essa segurança nós conhecemos com muitos profissionais. O jeito que vem apresentando o que precisa de ser resolvido no amadurecimento daquele profissional, então ele sabe a solução. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então, aumentarmos esta segurança no aprofundamento dos ensinos. Por isso, o livro Na Luz da Verdade é aquele complemento que Jesus fez a referência, que viria um outro que não ele. Então,
aquela condição bem séria assim, que nós sempre achamos que o outro é que nos atrapalha. É aquela lembrança que o outro só nos atrapalha quando nós descuidarmos. Quer dizer que nós vemos assim que os profissionais que são qualificados no setor que ele tem, nada atrapalha ele. E depois ele também faz uma seleção, porque ele vê o nível em que aquele se encontra nas suas proximidades e muitas vezes ele vê o procedimento que ele precisa de ter. Então, os defeitos que nós vemos no outro, muitas vezes somos nós que esses defeitos apresentam mais acentuados. Então, quer dizer assim, voltar para dentro de nós e ter uma condição da forma dos nossos pensamentos terem possibilidade de chegar até o trono do Altíssimo. Porque nós sabemos que não é com a quantidade de oração que vai qualificar uma pessoa, é com a qualidade. Nesta qualidade tem que ter a pureza. Não é para um período a pureza, é a vida toda. Em instantes, a pessoa pode ter instantes de pureza e nesse instante ela receber o auxílio. Na continuação, se ela quiser continuar, ela tem que lembrar que ela precisa de esforçar-se em ter a pureza. Palavra de advertência. É bem importante assim, cada um fazer um trabalho com ele mesmo, de ir observando que os erros muitas vezes estão em nós. É nós que tínhamos que procurar aqueles que nós conhecemos e dar as mãos, nos fortalecermos com o mesmo propósito. E tínhamos que lembrar também que já tínhamos que fazer a seleção antes. Quer dizer que para cada coisa na vida de todos os dias, a seleção é antes. Porque um ensino popular bem importante que fala assim, diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Quer dizer que se a pessoa está querendo ter uma melhora, ela tem que lembrar assim, que ela precisa também de fazer essa lição daqueles com quem ela convive. E essa condição a pessoa também tem que ter dentro da moradia, tem que ter uma harmonia, porque fica muito trabalhoso partes da moradia não ter essa harmonia. Então, o esforço para conviver com aqueles que estão empenhados de conhecer o livro na luz da verdade, de conviver de acordo com as informações, as instruções. Depois, essa condição dos pensamentos, que é possível termos pensamentos polidos, coerentes, desses pensamentos chegarem até o trono do Altíssimo. Quer dizer que nós tínhamos que fazer uma seleção, porque quando uma pessoa, durante a sua vida, cultivou pensamentos nobres, polidos, coerentes, e que viveu de acordo com os ensinos, a pessoa na velhice fala que a vida dela é somente de alegria, porque todas as limitações que foram apresentando durante a sua vida foram resolvidas com muito zelo, com muita dedicação, e não ficou pendência. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, na sequência da nossa existência, então, não é somente no período em que a pessoa se apresenta próximo a largar o corpo de matéria grosseira, porque é bem interessante, mas as leis do Criador, quer dizer que no último instante, no último período da existência, agora a pessoa acha que ela será auxiliada. É aquela condição assim, do filho na moradia. Esse filho não tem comportamentos que apresenta uma nobreza. Então, quando ele fizer um pedido, é isso que ele vai ouvir. Você não está merecendo. Então, toda hora tem que fazer uma notificação, tem que fazer uma repreensão. Então, para você receber este presente,
você tem que ter esta melhora. É assim que nós ouvimos dentro da nossa moradia. Com as leis do Criador é o mesmo procedimento. Quer dizer que para assimilarmos as informações, para vivermos de acordo com as informações que o livro Na Luz da Verdade nos transmite, é um período longo de ir melhorando a nossa maneira de ser. E junto com a nossa maneira de ser, nós tínhamos que compreender também que temos que melhorar a nossa constituição. Fica bem fácil assim de quando a pessoa apresenta um corpo harmonioso, ela então fica mais maleável na sua vida. Quer dizer que outras coisas que incomodam, a pessoa tem que ir tirando da sua vida. Quer dizer que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós venhamos a ter uma objetividade. Porque sempre existiu os auxílios, mas para que os auxílios viessem a realizar, nós tínhamos que ter também essa chama dos nossos pensamentos, de maneira que essa chama chegasse até aos tronos do Altíssimo, aos degraus do trono do Altíssimo. Então, é aquela condição bem importante de segurança interna que nós precisamos de ter. Quando um adulto tem uma criança e ele caminha com esta criança, dependendo do lugar, da idade daquela criança, ele segura a mão daquela criança. E ele segura de uma maneira que a mão se encontra segura na mão do adulto. Então, na nossa vida interna, nós temos que ter esta mesma segurança em relação aos ensinos. Depois, nós tínhamos que fazer também aquela condição bem importante de ver aquilo que nós precisamos para nós. E entrar naquela condição daquele envelhecido que ele fazendo o relato, ele fala que a sua vida é só de alegria. Não é uma alegria ocasionada por outros, é porque dentro dele, aquilo que ele prontificou a fazer, ele vem fazendo de maneira que vem dando certo. Então, essa confiabilidade que nós tínhamos que ter para nós, quer dizer que toda a época da nossa existência, é esse o procedimento que uma pessoa precisa de ter. Tornar-se como aquele que falou que a vida dele é só de alegria e que agora ele encontra numa condição de feliz. Quer dizer que a felicidade, nós tínhamos que lembrar assim, tem que ser possibilitada de dentro para fora, porque não é presenteando outras pessoas que o outro vai ficar feliz. É aquele que vem trabalhando com ele mesmo. E se observarmos, nós tínhamos que confirmar que a evolução é individual, porque dentro da própria moradia, com fios sanguíneos, cada um tem um propósito, cada um tem uma maneira de ser. Então, formar grupos que tenham o mesmo objetivo de voltar para a pátria do Espírito. Esse seria o propósito. E para isso, como é um processo longo, devido ao fato dos conceitos errados que nós estamos recebendo milênios, então nós tínhamos que lembrar que o período de nossa existência na matéria grosseira, quanto mais tempo nós fizermos esforço de poder contar com um corpo físico sadio, e então nós vamos ficar mais tempo na matéria grosseira, possibilitando um melhor esclarecimento interno, uma melhor compreensão. Então, a condição do livro Na Luz da Verdade, ela é bem simples assim. Ela dá as informações, nós recebemos as informações e também recebemos as advertências e recebemos também corretivos que nós necessitamos. Então, a advertência sempre existiu em todos os ensinos. E descuidarmos, nós vamos descer o nível. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que lembrar que não podemos ficar parados nos degraus da escada. Precisamos de continuar tendo um processo de continuar subindo na nossa vida interior. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.